Vamos iniciar então a lição 2, as funcionalidades básicas do software. Tá? Nós temos aqui um desafio que é projetar um espelho do interruptor. Tá? Então, no primeiro momento, eu defini algumas dimensões, tá? Para passar algumas instruções para vocês primeiro. Então, nós vamos passo a passo modelar um espelho do interruptor residencial, por exemplo, tá? De luz. E no segundo momento, vocês vão ter acesso a alguns espelhos de interruptor, tá? Que vocês mesmos vão extrair as medidas desses espelhos e vão criar algumas situações como um projetista faria se tivesse ido a campo e tivesse que extrair as informações para depois fazer a modelagem e a documentação daquele item, tá? Então vocês vão receber o paquímetro e vão receber também as peças com alguns modelos diferentes, onde vocês vão escolher o que vocês vão desenhar. Tá? Então, no primeiro momento vocês vão medir esse espelho que vocês vão receber, vão fazer um desenho à mão livre, tá? Usando lápis, segundo o exemplo aqui da apostila, tá? E no segundo momento vão definir a estratégia de modelagem. Como que vocês vão fazer a modelagem desse espelho, tá? Então o espelho vai ficar, digamos, parecido com esse aqui, claro que ele vai ter um outro formato. E no segundo momento nós teremos a necessidade então de vocês me apresentar uma segunda versão. São dois modelos de espelho que eu vou selecionar e vocês vão então fazer sem a minha instrução, tá? Agora a gente faz passo a passo, depois vocês fazem por conta própria. Só para a gente ver como é que vocês estão na absorção das informações, certo? Então eu vou começar aqui, eu atribuí algumas informações aqui, as dimensões, eu inventei aqui essas dimensões, não é real, tá? E agora com o SolidWorks aberto, eu vou com vocês então, crie um novo arquivo, clicando nesse botãozinho novo, tá? Vocês podem usar o template do modo de iniciante, tá? Que é o peça, tá? Ou se vocês quiserem no avançado, o part do tutorial, tá? Part é peça em inglês. Clico em OK e é aberta a interface de trabalho de modelagem de peça, tá? É a primeira vez que ele está acessando esse ambiente, então ele está processando um pouco mais do que o normal. Ok. Então, no primeiro momento, quando você vai fazer um projeto, tá? Isso não deixa de ser um projeto. O seu curso é de projetista, então eu tenho que pensar em termos de projeto. Você analisa o modelo, tá? E chega a uma conclusão com base nas ferramentas que você tem à disposição, no caso do SolidWorks, e como você vai proceder as etapas para criar esse modelo. Eu vou seguir a estratégia da codagem que foi sugerida na apostila. Então eu observo aqui já de cara que a origem do sistema ela se encontra bem no canto inferior esquerdo. Vejam aqui a representação da origem, tá? X e Y. Então eu vou seguindo essa orientação, eu vou fazer então uma modelagem. Quando eu defino, né, a estratégia, eu mais ou menos já consigo planejar que comandos eu vou utilizar, mais ou menos a sequência, pela experiência. Nesse primeiro momento, você não tem essa experiência para fazer essa definição, tá? Então, uma estratégia bem legal para iniciante é: primeiro crie o volume, tá? Adicione todo o material que você acha possível de adicionar. E no segundo momento, comece a fazer as geometrias que são remoção de material. Tá? Para um iniciante seria uma estratégia legal. Comece acrescentando, você define um volume e depois você tira material do volume. Ok? Então com essa estratégia eu vou fazer aqui o retângulo externo, que é o volume máximo desse espelho. Ele tem 70 mm em X e 160 mm em Y. Tá? Venho aqui, plano frontal. Nós vamos padronizar no primeiro momento o plano frontal.
clico em esboço, tá? Todos conseguiram fazer isso? Todos com o esboço aberto? Venho aqui na opção de retângulo e vou escolher a opção retângulo de canto, porque a origem precisa ficar no canto inferior esquerdo, conforme está na apostila ali, tá? Então, retângulo, venho aqui ó, na origem, primeiro clique que eu vou dar vai ser em cima da origem, é o ponto 1 aqui da recomendação na sequência de criação do retângulo. Então, quando eu movimento o mouse, eu me aproximo da origem, aparece um íconezinho amarelo. Esse ícone ele mostra que será acrescentada automaticamente uma restrição geométrica de coincidente, nesse caso, porque o símbolo que está aparecendo dentro do amarelinho é um símbolo de coincidente. Aos poucos vocês vão aprendendo isso, tá? Ó, aquele íconezinho, aquela representação ali é de coincidente. Cliquei, significa que o primeiro canto do retângulo está exatamente sobre o ponto 0 do sistema de coordenadas x, y, 0x, 0y, tá? E agora, a não ser que você ache interessante, você não precisa se preocupar muito com o tamanho do retângulo, tá? Porque o SolidWorks ele restringe essa geometria com dimensões. Eu preciso simplesmente clicar no comando dimensão inteligente, tá? Vocês podem acessar aqui o ambiente do esboço, a opção dimensão inteligente. Você clica na linha horizontal, clica na área gráfica. Então esses dois cliques, primeiro no elemento a ser dimensionado e depois na área gráfica, fazem com que apareça essa caixa de diálogo modificar. Digito o valor, se não me engano era 70 mm, que constava na apostila, 70 mm. E a próxima medida é a medida da altura, 160 mm. Observe junto ao mouse que a representação do comando de dimensão continua presente e o botão do comando, o ícone, ele está sombreado, significa que é uma ferramenta que está ativa nesse momento. Então eu vou pegar uma das linhas verticais, clico nela, clico do lado. Simplesmente assim, clico nela, clico do lado. Se eu precisar manipular essa caixa de diálogo aqui, para facilitar a orientação, eu posso pegar no título e movimentar. Tá? 160, Enter. Tá? Rolo com o roller, né? Posso me posicionar novamente, ou clico aqui e digo normal A. Ó, normal A. Cada vez que você clica em normal A, ele inverte a referência. Agora ele está frontal. Se eu clico mais uma vez, fica posterior. Se eu clico mais uma vez, ele fica frontal novamente. Tá? Então eu tenho todo o desenho na área gráfica aqui visível, né? Bom, esse retângulo aqui, ele está todo preto, tá? Aparece na barra de status totalmente definido, como a gente já viu em exercícios anteriores, tá? E eu estou editando o esboço. Sempre cuide aqui, ó, o que está acontecendo, a barra de status define, tá? Nesse momento, o esboço está totalmente definido, eu posso ir então em recurso e, como é uma geometria plana, tá? Eu posso usar o recurso de ressalto base estudado. Clicando aqui no comando, ele apresenta a guia Property Manager do comando que eu chamei, ressalto base estudado. Tá? Então aqui, a opção que eu preciso é a opção cego. Existem outras opções. Eu permaneço com cego e digo aqui, ó, seleciono, apago ou só seleciono e digo 8 mm. Tá? A apostila não consta a espessura, tá? Eu não tenho essa definição aqui. Então eu vou arbitrar como projetista, né? Como projetista, vocês serão, algumas coisas vocês precisarão arbitrar. Se vocês não têm a informação, vocês vão ter que chegar a uma conclusão e definir, né? Não dá para, digamos, voltar ao local da obra onde você buscou as informações e você esqueceu de pegar essa informação, né? Você vai precisar de alguma forma concluir o seu trabalho. Aí vai da tua experiência ou você vai dar um jeito de descobrir essa informação de outra forma, tá? Então 8 mm, dou OK. E eu concluo assim
o primeiro volume, digamos o volume principal da peça. Tá? Então esse volume principal da peça, ele absorveu o esboço, tá? O esboço que eu tinha usado para criar o primeiro retângulo. No próximo momento, nós teremos aqui a necessidade de realizar aqui a remoção do material. Eu não tenho mais material a acrescentar. Tá? Observe que o chanfro é uma remoção de material, esse acabamento de aresta aqui, né? As furações são remoções de material e o retângulo central é uma remoção de material também. Também esse oco, essa espessura, digamos, que foi gerada, foi removido esse material, foi deixado toda a peça numa espessura uniforme. Então, essa remoção de material também vai ser realizada agora na sequência. Tá? Vocês vão mais adiante perceber que a sequência que eu faço essa remoção de material influencia no resultado final. Tá? Então, agora que vocês não têm toda essa experiência, eu vou gerar uma situação e depois a gente vai descobrir como que se organiza então essa sequência para que ela fique mais adequada. Tá? O que vocês fariam por primeiro? Digamos que, até em função de não ter outra vista aqui, a tendência é de você pegar e fazer alguma das geometrias centrais primeiro. Tá? Então, eu vou fazer a geometria aqui do retângulo central. Tá? Esse retângulo central, eu poderia criá-lo no plano frontal, da mesma forma, ou, porque o plano frontal, ó, me posicionando normal a ele está exatamente na mesma orientação de que um plano de trabalho, e se você tivesse esse bloco aqui, ia se referenciar na própria face do modelo. Né? Se fosse o zinalo, né? Seria essa face que você ia trabalhar. Então eu posso usar a face do próprio modelo, clico na face, a barra de ferramenta aqui contextual é apresentada e eu clico no comando esboço, tá? E abro o esboço automaticamente, certo? Se na configuração de vocês ele não está parando automaticamente em normal A, tá? Como aconteceu comigo, vocês podem vir aqui agora e clicar nesse comandozinho aqui, normal A. E aí ele vai se posicionar exatamente como se posicionou a 90 graus em relação ao observador, né, a tela do computador. Então, com essa situação disponível, eu chamo o comando de retângulo, clico no comando, ele ativa o gerenciador de propriedades. Eu vou continuar usando a opção de retângulo por dois cantos, tá? Clico na tela sem me preocupar com a posição, tá? E agora o que eu tenho? Eu vou clicar em selecionar, tá? E aí eu consigo selecionar os elementos aqui, ó. Vou clicar em cima do canto, ó, totalmente solto, totalmente aleatório, ó. Puxa aqui, ele alonga lateralmente, alonga vertical, né? Se eu selecionar todo o objeto, eu consigo mover, ó, ele por completo. Se eu puxar todo ele, ó, selecionei todo, eu consigo movê-lo, tá? Lembrando que um retângulo automaticamente coloca as restrições horizontal, vertical, né? Nas linhas, ó, essa linha tem um vertical, essa linha aqui tem um horizontal, essa tem um vertical e essa aqui tem um horizontal, tá bem? Então, como ele já está restrito geometricamente, falta para mim restringir dimensionalmente, colocar as dimensões. Né? Com essas dimensões eu vou posicionar, assim como é sugerido no exercício, o posicionamento é dado por uma dimensão de 60 milímetros da superfície inferior, né, do limite inferior da peça, até o limite inferior desse retângulo, 60 milímetros. Então eu pego a dimensão inteligente, tá? Todos estão conseguindo acompanhar? Sim? Clico na aresta inferior,
ela vai entrar em destaque, ó. Clico nela. Não clico de novo, ó. Eu estou só mostrando que uma cota está sendo iniciada, uma dimensão, né? E veio na linha inferior, ela entra em destaque, eu clico nela também. E agora, basta eu alocar numa posição qualquer que seja uma posição que visivelmente eu entenda que está bom para mim. Se você colocar no meio da peça aqui, começa a atrapalhar, ó, no meio do contorno, ele gera uma poluição visual. Então, o adequado é tu jogar para fora. E essa medida aqui era 60 milímetros. Como a dimensão ela permanece, eu posso continuar a colocação das informações que são as restrições desse contorno. Tem agora 40 milímetros na vertical, tá? Vejam que as duas linhas horizontais agora já estão pretas, mas ele ainda está informando que o contorno, né, esse esboço, ele permanece subdefinido. O que eu posso fazer agora? O que eu faço? Um usuário iniciante, de repente, nesse momento, mas o que eu preciso fazer? Eu clico aqui em selecionar e vou em cima do que está em azul e seguro e puxo, ó. O que está acontecendo? Está aumentando o comprimento dessa linha, então eu não teria que definir que comprimento ela tem que ter para ela não aumentar. Puxando o que está em azul, você consegue ver o que muda. O que está mudando? Posso pegar o pontinho azul também, ó. Está mudando o comprimento dessas linhas, então eu vou definir esse comprimento. Clico em dimensão inteligente, venho em uma delas, clico, pode ser aqui dentro, fora, digo a dimensão, 10 milímetros, como está sendo sugerido aqui, 10 milímetros na apostila. Ok? Permaneceu azul, tá? Mas então o que é? Volto aqui no selecionar e venho no azul novamente, clico. Opa, ele está indo agora inteiro, todo o retângulo está se movimentando lateralmente. Então eu tenho que posicionar ele lateralmente em relação ao volume anterior, tá? Que é a minha peça. Para posicionar lateralmente, existe uma dimensão de 30 milímetros aqui, tá? Então, da lateral esquerda até a lateral esquerda desse retângulo, eu tenho 30 milímetros. Chamo dimensão inteligente. Venho com o mouse, espero ele destacar esta. Quando destacou, eu clico. Venho com o mouse na primeira linha vertical aqui do retângulo. Quando ele entra em destaque, eu posso clicar, tá? E aí basta posicionar o lugar para a informação. Clico. Entra em ação a caixa de modificação e eu digo que eu quero 30 milímetros, tá? Olha só, agora, somente agora, eu tenho toda a informação em preto e na barra de status aparece totalmente definido. Essa é a condição que se espera quando se edita um esboço, quando se cria um esboço, tá? Então vamos ver o seguinte, só para repassar para vocês entenderem o que aconteceu. Um retângulo, tá? Se vocês fossem fabricar esse retângulo, vocês iam precisar da medida da altura e da largura. Eu tenho essas informações? Tenho. Largura e altura. Estou segurando a tecla Ctrl aqui para somar, ó, tá? A tecla Ctrl estou somando. Só para mostrar o que está em destaque. Então essas duas informações dimensionais, elas definiram o tamanho do retângulo. Só o tamanho. Ok? As outras duas informações, elas definiram o quê? Posição do retângulo, posição X e posição Y. X é na horizontal, ó. Então na horizontal ele está posicionado à lateral 30 milímetros. Na vertical, que é o Y, ó, ele está posicionado a 60 milímetros da base. Então, duas informações de posição e duas informações de tamanho. Ok? Além das informações geométricas, vertical e horizontal das quatro linhas. Tá? Para restringir esse retângulo nessa posição, então eu precisei 4 restrições geométricas, 2 horizontais e 2 verticais, e 4 restrições dimensionais, 2
define a dimensão e 2 definem a posição, tá? Vou colocar aqui em modo isométrico, ó, clico aqui na orientação das vistas e clico em vista isométrica, só para facilitar a compreensão do que vai acontecer agora, tá? Então, no modo isométrico, o usuário que não é muito experiente, se eu deixo no plano do esboço, a gente diz, normal A, né? Você não enxerga para onde está indo a informação agora que vai ser criada do recurso de remoção de material, tá? Venham aqui em recursos, tá? Acessam aqui a barra de ferramenta recursos ou a guia recursos e o comando corte extrudado, tá? Todos aqui já. Clico então em corte extrudado. Olha o que aconteceu. Eu botei em isométrico, em modo isométrico, aqui inclinado, né? Justamente para você ver isso. E o corte vai acontecer para lá, tá? Assim como essa alça está informando. Só que aqui ele está informando que a direção é aquela e que ele vai ter 8 milímetros cego. Ele está sugerindo 8 milímetros porque a espessura do primeiro volume que eu gerei é de 8 milímetros, tá? Mas eu quero que, caso eu venha futuramente alterar essa espessura de 8 milímetros, esse furo continue passando, tá? Imagina a situação assim, ó. Eu coloquei 8 aqui, como ele sugeriu, então ok, ele vai cortar, tá bonitinho, tá? Podem observar, vou clicar com o botão direito aqui, ó, girar vista. Tá? Vocês vão usar o botão central do mouse aí para vocês, tá? Só clica, mantém pressionado, vocês vão entrar nesse modo de rotação, tá? Tá bonito, furou, tudo certinho, então a sugestão dele foi legal. Cliquei aqui da direita, selecionar, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou clicar no volume aqui, ó, e ele vai mostrar todas as informações, tanto do esboço quanto da espessura para mim. Eu vou clicar aqui na bolinha que tem a cota da espessura tem uma bolinha aqui, ó. Essa bolinha, ela é uma bolinha que permite que eu faça alterações. Então vou deixar 20 milímetros aqui e olha o que aconteceu. Eu continuo com uma furação de 8 milímetros, tá? Então se eu rotacionar, eu não tenho furo, tá? Aumentei a espessura para 20, eu tinha feito uma furação de 8, o meu desejo se manteve, tá? Isso reflete a minha intenção, eu queria um corte com 8 de profundidade, tá? Mas e se a minha intenção fosse diferente? Eu quero que enquanto tiver material naquele sentido ele vá cortando, eu quero que seja vazado. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso vir aqui nesse volume que foi criado, essa remoção, esse recurso de remoção, corte, né? Clico no íconezinho dele, aparece essa barra de ferramentas e ele tem aqui, ó, editar o esboço ou editar o recurso. É um problema de esboço? Não, o esboço está certinho, o retângulozinho do esboço está ok. O que é? Uma profundidade. A profundidade eu defini no recurso. Então eu venho aqui, editar recurso. Tá vendo aqui? Veio aqui, o corte de extrusão, e eu digo, em vez de cego, eu quero passante. Ó, enquanto tiver material, vai cortando. Isso que representa o passante. Tá? Ok. Agora, se por algum motivo eu pego aqui, ó, e eu informo uma medida bem grande, né? Eu vejo que continua a furação, tá? Não vai mudar. É a intenção de projeto, tá? O design intent, que eu falei para vocês em aula anterior. Então, agora eu pego aqui e digo, não, eu quero lá os meus 8 milímetros. Eu posso procurar aqui, ó, meus 8 milímetros, tá? No manipulador, ou simplesmente clico 2 vezes e digo 8, tá? Ou clico uma vez e digo 8. Tá? Também funciona da mesma forma. Aí, como eu clicando 2 vezes, eu preciso atualizar a informação alterada. Tá? E se eu clicar uma só vez, não precisa. Ó. 10,
ele já atualiza automaticamente. 20, automático. Se eu clicar 2 vezes, 10, eu dou um Enter, ele não alterou. Eu boto 5, Enter, ele não alterou. Aí eu preciso, na hora que eu estou fazendo a alteração, dizer, ó, atualize para mim, por favor. Né? Ou, caso eu tenha feito a alteração aqui, ó, 15, Enter, eu posso também usar esse recurso aqui, reconstruir, o Ctrl B. O atalho de acesso é Ctrl B também. E ele é Ctrl mais B, é o atalho. Lá, ó. Tá? Então, eu vou fazer um exemplo aqui, ó. 8, que é o que eu desejo. 8, Enter. E agora, pelo teclado, eu faço Ctrl B. E ele atualizou. Tá? Alguém pode me perguntar assim, ó. Bom, consegui até aqui, entendi, mas por que que tem essa condição aqui, ó, de eu dar um clique e alterar, ou dar 2 cliques e alterar? Né? Por que que quando eu dou 2 cliques eu não posso, a partir do momento que eu saio, ele já atualizar para mim automaticamente? Se eu estou com um projeto grande, imagine uma montagem de uma máquina, né? O projetista tem projetos grandes também, não é só projeto pequeno. E ele está fazendo algumas alterações, e quando ele faz alguma alteração, existe uma atualização de vários componentes. Então envolve uma necessidade de recurso de máquina razoável, demora para acontecer aquela atualização. Mas você não precisa esperar atualizar. Você pode ir fazendo alterações, e depois, quando tu alterou tudo que tu tinha que alterar, uma única vez tu manda a ele, agora você reconstrói o modelo, o conjunto, com todas as alterações que eu fiz. Então ele vai processar uma única vez. Imagine se cada vez que você fizesse uma alteração ele ficaria patinando lá para atualizar. Né? Um conjunto grande ele acaba exigindo de hardware. Então é por isso. Tá? Então você sabendo disso, se você não quer processar, só clica uma vez e está resolvido o teu problema. Ele vai atualizando a cada alteração. E se você clica 2 vezes e simplesmente sai, ele fica temporariamente esperando ali para uma atualização futura. Tá bem? Alguma dúvida? Bom, então nesse momento o ideal seria que nós já salvássemos esse arquivo, tá? Porque já passou algum tempo. Então a recomendação é sempre dar um endereço, tá? Vou colocar aqui na nossa pasta de trabalho. Esse aqui vai ser o código 03, que é o número do usuário, né? Cada um de vocês tem o seu. E o nome desse arquivo eu vou chamar aqui de maiúsculo espelho tutorial. Tá? Espelho tutorial. Só isso chega. Clique em salvar. Vai aparecer aqui ó, o nome espelho tutorial. E aqui no título também vai mostrar o nome e o caminho. Tá? Ó, tá salvo em marcha, exercícios, espelho tutorial e a extensão do arquivo de peça, que é SLD de SolidWorks, né? Solid, PRT de part, que é peça em inglês. Então, é um arquivo de peça, tá? Certo? Tá salvo o arquivo. Próximo passo, continuar a remoção de material. Então, imaginando que alguém que fosse fazer a remoção do material agora fosse fazer a furação, tá? Então, para fazer a furação, criando uma situação assim um pouco mais complicadinha, tá? Eu vou selecionar a face aqui, clico nela, vai aparecer aqui essa barra de ferramenta e eu clico em esboço, tá? Ele abre o esboço e se posiciona. Lembrando que se vocês não tiverem com a opção de posicionamento automático, vocês têm que vir aqui e clicar em normal A ou Ctrl mais 8, Ctrl 8 no teclado. Eu vou chamar aqui o comando de círculo, tá? A opção de círculo, centro e raio, tá? Centro e raio. E vou aleatoriamente aqui dar um clique e outro clique.
Tá? O primeiro clique é o centro e o segundo clique define o tamanho do círculo. Agora, como o círculo é uma geometria simples, eu não tenho o que restringir geometricamente. Assim como o retângulo ele já vai automático, o círculo também não tem necessidade de se preocupar com relação geométrica. Então eu pulo direto para restrições dimensionais. Clico em dimensão inteligente, clico no contorno do círculo, ou seja, na circunferência aqui, clico e venho para fora, qualquer posição, onde você quiser largar, clico e digo a medida, 4. Tá? Essa medida é a medida máxima externa, diâmetro, tá? Tamanho total dele. Bom, ele está em azul porque está faltando alguma informação. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui, verifico, vem cá, precisa de alguma informação aí no teu contorno? Não, não se mexeu. Ó, cliquei no contorno, não mexeu. Tá, mas então, como que não mexe? O que mais que tem para mexer? O centro? Então eu clico no centro, ó, cliquei no centro e puxo. O que está faltando? Posição. Tá? O retângulo precisava de duas informações, a largura e a altura, para definir a sua medida, a sua dimensão. O círculo precisa de uma cota só. Tá? E agora, para definir a posição, assim como o retângulo, eu vou precisar da coordenada x e da coordenada y. Tá? Então eu vou lá na dimensão inteligente, clico, posso clicar tanto no centro quanto na circunferência. Tá? Não muda muita coisa. Então, o mais fácil, vocês vão descobrir isso, é clicar na circunferência. Então não vou me preocupar muito com o centro, vou clicar na circunferência, ele já vai reconhecer o centro e eu vou clicar aqui na borda superior. Ó. Ela destacou, eu clico. Tá? Clico para o lado e digo a medida. Que medida é? Vou verificar aqui na apostila, foi definido que é 40 milímetros. Tá? Então 40 milímetros na vertical, eu digito aqui 40, Enter. Como é no esboço, vocês viram que ele atualizou automaticamente. No ambiente do esboço, a atualização é automática, porque não tem a ver com um conjunto complexo, com vários componentes, é só esse esbocinho. Então ele pode atualizar rápido porque não vai ter problema de performance nenhuma. Tá? Aí ele vai direto. O que falta agora? Digamos que você não saiba o que está faltando, você vai selecionar, vem aqui e puxa ele. Ó. Se puxar o contorno e não mexer, puxa o ponto. O ponto diz assim, ó, lateralmente eu não sei onde tu para. Ó. Vai ser mais para cá, vai ser mais para lá, onde é para ser? Aí você pega e verifica lá no projeto que você esboçou, que é o que vocês vão fazer, vocês vão copiar ali o espelho, né? Deixa eu ver que medida vocês encontraram aqui. 30 milímetros. Opa! O furo é 35, ó, a posição do furo, do centro do furo. Dimensão inteligente. Posso clicar aqui, ó, pegando o centro, pegando a borda, é a mesma coisa, não muda nada. Peguei o centro lá, vou dar um cliquezinho, ó, peguei o centro. Venho aqui e digo 35. Tá? Então agora o que eu tenho? Ó? Eu tenho o centro referenciado, ó, a 35 em X e a 40 em Y. Da borda superior até aqui 40, da borda lateral até o centro 35. E ele ficou totalmente restrito, ó, totalmente definido, estaria ok. Só que eu posso acrescentar mais de um contorno de esboço, por esboço. Tá? Se vocês quisessem, poderiam desenhar o contorno, esse contorno aqui, junto com esse aqui, junto com o outro de baixo. Tá? Estou indo aos passos para a gente praticar alguns conceitos aqui. Tá? Nesse caso, eu vou colocar os dois furos ao mesmo tempo. Mais adiante eu mostro para vocês a forma ideal de se fazer isso. Tá? Enquanto está ficando um pouco mais complexo, só para a gente poder praticar alguns recursos. Ó, vou clicar aqui fora. Digamos que está complicado aqui, está muito poluído, vou desenhar fora. Desenho fora, defino a medida do círculo, digo que é 4 milímetros, beleza? 4 milímetros.
Agora eu digo, ó, desse círculo até a lateral, eu tenho quanto? 35. Ó, e ele vai. Agora desse círculo até aqui embaixo, eu tenho quanto? 40 milímetros. Certo? Ó, e ele agora está na posição. Eu não preciso desenhar na posição, não preciso desenhar o círculo no tamanho, tá? Porque tamanho e posição, vocês viram que é a dimensão inteligente que agrega no contorno. Ok? Certo. Então, uma vez o esboço totalmente definido, se observa tudo pretinho, eu posso então partir para a opção de comandos 3D. Tá? Então eu vou na guia recurso, como eu quero remover material, eu vou aqui em corte estudado, corte plano, né? Corte estudado. Clico nesse comando, ele automaticamente, vocês observaram que ele me coloca numa condição de perspectiva, automaticamente, para que eu enxergue, ó, tá cortando para lá, tá? Eu posso inverter esse sentido de corte, ó. Inverter direção, tem esse botãozinho aqui, ó, observem aqui na caixa direção 1, tem esse botãozinho, ó, inverter direção. Se eu clico, ó, ele está mandando o corte para cá. Se eu clico, ele manda o corte para lá, tá? Só que se eu mandar cortar numa direção que não tem material, que é o que está agora aqui, ó, está no sentido Z, ó, tá? Ele vai me dizer, ó, o corte pretendido não intercepta o modelo. Verifica o esboço e a direção. Tá? Quer dizer, eu estou mandando cortar e ele não está encontrando nada para cortar. Então eu percebo que o esboço está na posição certa, então teria que estar cortando. É a direção que está errada. Mandei para lá e agora, na mesma situação do furo central, eu quero que seja passante. Tá? Clico aqui, escolho passante. E OK. Conseguiram lá? Agora eu tenho a situação, vou rotacionar aqui, botão do meio do mouse, né? Se vocês, os furos estão passantes também, tá? Certo? Então, lembrem que a seta de movimentação do teclado faz rotacionar também, tá? Então, olha só. Agora que nós temos a furação pronta, falta remover material de dentro, né? E deixar oco e fazer o acabamento das arestas aqui, tá? Então vejo que a partir de agora a sequência que você executar essas remoções de material já interfere no resultado do modelo, tá? Vou fazer um exemplo aqui para ti. Eu vou fazer primeiro a remoção do material interno, tá? Para mim fazer a remoção do material interno, eu coloquei aqui em modo isométrico, né? Eu tenho um atalhozinho que eu personalizei aqui fora. Então você vai clicar aqui em isométrico, né? E você vai ver que eu vou girar aqui, ó, com a tecla, a seta para a esquerda do teclado, e eu venho na face posterior, a face de trás, né, do espelho, porque normalmente você olha de frente e a remoção do material dá atrás, né? Então eu fiz esse procedimento pela visualização isométrica, que é o nosso padrão, e eu vou pegar a face de trás para remoção desse material. E olha só o que eu vou fazer agora. Então, no SolidWorks, tá? Vou chamar a atenção para esse detalhe também. Você pode selecionar e depois chamar o comando, ou chamar o comando e depois selecionar. A ordem não influencia, ou influencia no sentido de facilitar ou dificultar, tá? Mas você pode fazer, é permitido. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou selecionar primeiro o comando casca aqui, tá? Vejam que o comando casca, para mim ele está oculto, mas para vocês aí está na sequência na barra aqui, tá? Casca, todos encontraram? Clico no comando, ele aparece aqui, ó. A guia de Property Manager aparece,
para mostrar as propriedades do comando casca. Qual é a espessura aqui, ó? Espessura. Insira um valor ou comece com igual para criar uma equação. Vocês não sabem o que é equação ainda. Então eu vou colocar um valor aqui. 1 milímetro. Esse mesmo. Eu quero que tenha 1 milímetro de espessura. Esse plástico, né? Uma peça plástica com 1 milímetro de espessura. Para ele. Tudo 1 milímetro. E aqui, ó, passe a remover. Tá vendo aqui? Deixa o mouse paradinho e diz, ó, passe a remover. Então, estando marcada essa caixa aqui de azul, ela vai receber a informação que eu vou selecionar na área gráfica aqui, ó. Essa face. Tá? Então, essa face aqui vai ser removida. Posso exibir visualização aqui, ó. E ele já te faz uma prévia do que vai acontecer. Vai ser removido todo esse volume de material ali. Tá? Olha só. Tá mostrando. Tá? Vai ficar assim, é 1 milímetro, né? Aí você já pode ver, ó, tá acontecendo uma coisa que eu não queria que acontecesse e tal, mas se você não percebeu, vai dar um OK aqui, ó, tá? Façam isso, 1 milímetro, seleciona aquela face e dá um OK. Olha o que aconteceu. A face de trás. Tá? Você vai botar em isométrico aqui, né? Vai deslocar com a seta para a esquerda no teclado. E vai acessar essa face aqui para remover, tá? Vou fazer mais uma vez, ó. Seleciono esse aqui, delete no teclado, sim, ele apagou, tá? Eu vou no modo isométrico aqui, seta para a esquerda, seleciono a face ou seleciono o comando primeiro. Eu já vou selecionar a face para vocês verem como acontece se eu selecionar a face primeiro, ó. Ele já atribuiu que é uma face a ser removida. Tá? E aí eu só clico OK. Ou, se eu selecionar aqui e vir aqui, que é o procedimento que eu faço normalmente, clico aqui, ó, é só clicar com o botão direito, vejam lá junto do cursor do mouse, ó, e aparece um sinal de OK no mouse, ó. Então o botão direito do mouse, eu pressionando, tá pronta a história, porque era 1 milímetro, não precisava mudar nada, né? Então tá resolvido o problema. Só que o que aconteceu? Esses contornos aqui, eu não queria que eles permanecessem ali. Voltando aqui na apostila, vocês vão ver aqui, ó, que era lisinho por dentro, tá? Ó, ele não tem aquele ressalto para dentro. Então, essa sequência de criação usando o comando casca não está muito ideal da forma que foi idealizado. Aí na sequência eu vou mostrar para vocês que tem uma forma de resolver isso aí. Bom, e quanto ao chanfro aqui de fora, que é material a remover também? Não, o chanfro eu sei fazer. Eu venho aqui na guia recursos, junto ao fillet, ao comando fillet, tem um menuzinho inferior aqui. Eu clico nele e encontro o comando chanfro. O chanfro é um acabamento plano da aresta. O fillet, ou filete, é um acabamento arredondado da aresta. Então eu pego o chanfro. Ele está me pedindo aqui para mim selecionar arestas ou faces ou vértices, tá? Já conversou um pouco sobre isso. Então eu vou pegar essa aresta aqui, esta aresta aqui, esta e esta. São as 4 frontais, né? E observe que para mim está marcado aqui logo abaixo, ó, eu rolei na barra de rolagem, ó, logo abaixo aqui para mim está a visualização completa ativa. Para ti pode estar a visualização parcial, daí aparece só conforme você vai selecionando, na sequência vai selecionando, ele vai mostrando a pré-visualização. Ficou na última seleção ali, ó. Ou nenhuma visualização, ele não tem nenhuma prévia, tá? Se o teu computador é fraquinho, tem casos que você é peças complexas e tal, você deixa desabilitado porque ele tem um tempo de processamento para mostrar essa imagem também, tá? Então por isso que senão eu já colocava aqui bombando na visualização completa, né? Eu vou deixar aqui para mim visualização completa e observem aqui mais acima, ó, logo eu tenho a opção ângulo e distância. Esse chanfro eu vou considerar que ele é a 45 graus. Ângulo a 45 graus é metade de 90, quer dizer que eu estou fazendo um chanfro que tem duas medidas iguais. Então eu vou continuar com essa opção aqui.
Se eu quisesse um shampoo com duas medidas diferentes, eu podia ir lá e mudar. Para um lado é 1 e para o outro lado é 5, por exemplo. Não, mas aqui eu quero o mesmo, os dois lados igual, a mesma medida. Então eu deixo nessa opção de ângulo distância e digo espessura 8, digamos que o shampoo seja 4. Enter. Olha o que vai acontecer aqui agora, gente. Eu vou dar um OK. Tá? Olha só. Estou girando o recurso do mouse, tá? E observe que ele está mostrando aqui uma face, tudo bonitinho, certinho. Mas se você aumentar um pouquinho esse shampoo, clicar de volta nele, ó. Clico nele e vou aumentar um pouquinho ele aqui, ó. 6. Enter. Olha lá ó, o que está aparecendo, tá? Ele está tentando resolver para mim visualmente, só que na verdade esse é um resultado incorreto. Ele está abrindo o meu modelo, tá vendo aqui, ó? Está criando uma inconsistência, tá? Então, o que é isso? Isso é um erro de sequência. Você está usando uma sequência errada. Você teria que ter chanfrado primeiro para depois remover o material interno, tá? Então eu vou mostrar agora ó, que o SolidWorks ele mostra, assim como você pode voltar no tempo com a barra de rolagem aqui, ó, essa rollback aqui, não é barra de rolagem, é chamada rollback, tá? Rola de volta, né, pro anterior. Então eu fiz aqui o volume, fiz o esboço, tal, depois eu fiz o corte central, depois eu fiz o corte apuração, depois eu fiz a casca e por último resolvi fazer o shampoo. Mas olha só o que eu posso fazer. Eu posso dizer assim, não, a casca deveria ter sido feita por último. Pego casca e puxo aqui, ó. A flechinha está dizendo, ó, vai botar depois, ó. Tá vendo, ó? Pronto. Agora ele ficou chanfrado por dentro também, que seria o padrão, né? Para acompanhar essa superfície frontal aqui, que é o acabamento do espelho, né? Ele acompanhou por dentro também, ó. Tá chanfradinho por dentro. Ou seja, manteve a espessura. Tá? Se eu olhar de cima, por exemplo, ó, vem aqui, superior, tá bonitinho, vou mudar aqui o estilo de exibição, deixo todo em estrutura de arame, ó, tá vendo? Por dentro, ele está acompanhando sempre a mesma espessura aqui, ó, tá? Então, no caso anterior, ó, vou mudar a ordem de novo, vou botar o shampoo por último. Olha o que fazia. Por dentro estava assim e por fora estava assim. Então isso aqui é um furo, na verdade, né? Teria que ter dado um erro, inclusive, tá? Mas o programa, assim, te mostrou, em vez de te gerar um problema, gerando um erro, um monte de mensagem na tela, ele fez e você pode ver, ó, cara, olha o que está fazendo, né? Visualmente está fácil de perceber. Então é só tu pegar e mudar a ordem, não? Então eu vou mudar aqui, ó. Resolvido, tá? Então você consegue mudar a ordem. E o que dá para fazer então ainda além disso? Dá para te pegar, se você tivesse primeiro na ordem aqui, ó, você tinha esse volume. Se você tivesse primeiro removido o material de dentro, quando você fosse fazer o corte, já estaria só numa espessura de 1 milímetro, era só fazer um furinho, numa espessura de 1 milímetro, estava pronto. Não é? Na prática não é assim? Então olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou dizer o seguinte, eu tinha um volume, né, um volume inicial, vou voltar aqui, ó, que era esse aqui, e eu fiz o shampoo, vamos lá, fiz o shampoo, ele vem aqui logo depois do ressalto fusão 1, tá? Vamos ver o resultado. Opa, pegar aqui a rollback, mãozinha, volta, ó. Ele botou o shampoo logo depois do volume principal, do ressalto base, né? Agora, ele faz a furação, não mudou nada em relação à casca. Ó, continuou aquele volume interno. Para que isso funcione, eu tenho que puxar a casca para antes da furação. Olha o que aconteceu agora. Né? Vou puxar a barra aqui, ó. Eu tinha já uma condição lá na minha usinagem, digamos, que estivesse tirando esse material numa operação de usinagem.
né? Eu tirei esse material e agora que eu vou recém fazer essa furação central e depois eu vou fazer essa furação dos parafusos, né? Certo? Com isso, então, nós concluímos esse exercício, tá? E no próximo exercício, nós veremos, então, em termos de passo a passo, né, em termos de tutorial, nós veremos um sistema que ele é a modelagem de uma peça, tá? Vocês ainda têm essa atividade do espelho que vocês vão desenvolver a prática extraindo as medidas de um sistema real, né, um sistema verdadeiro. Mas em termos de tutorial, nós vamos fazer agora, na próxima aula, a lição 3, a iniciação rápida em 40 minutos. Tá? Se eu não tivesse um objetivo de projeto, que é o objetivo dessas aulas, se fosse um objetivo simplesmente de ensinar a ferramenta CAD, em 40 minutos nós faríamos essa modelagem aqui, tá? Dessa peça, e chegaríamos ao ponto, deixa eu ver aqui, tá mais pra frente, já mostro para vocês aqui. Nós vamos chegar a esse ponto aqui, ó. Faremos essa peça, mais essa, e faremos a primeira montagem, tá? Só que vai ter uma novidade ao gerar essas duas peças aqui, algo que vocês não viram ainda, tá? Vai ser acrescentado alguns recursos de modelagem bem interessantes que vocês vão gostar, tá? Elas são didáticas, não é modelar por modelar, é modelar para aprender a lógica de projeto. Isso que é o foco do nosso curso, projetista. Então, na sequência a gente chega lá. No meio desse caminho aí, a gente ainda vai trabalhar alguns outros componentes. Vocês vão ter um desafio aqui para modelar esses componentes aqui, tá? Não tem medida, tá? Vocês vão arbitrar medidas. Eu tenho um objetivo geométrico, tá? Então já começa aí o raciocínio do projetista, né? Tem um objetivo. Um abridor de garrafa, vocês vão fazer um desenho do abridor de garrafa, vão imaginar as medidas, tudo, e vão desenhar. Tem uma proposta de modelo de abridor, né? Eu recomendo nesse primeiro momento não aventurar muito em geometrias malucas, tá? Olhando para isso aqui já está de bom tamanho. Vão tentar desenhar essa porta aqui, tá? E vão tentar desenhar uma chave de boca, tá? Nas medidas que vocês vão escolher, mas visualmente proporcional, tá? Para a gente assim começar essa prática aí de projeto. Nós temos aqui na sequência também, intercalando para não ficar muito tedioso, vai fazer um exercício que vocês vão pegar umas caixinhas de CD que eu vou trazer também, e aí vocês vão fazer a modelagem das caixinhas, vão pegar aquele primeiro tutorial que nós já fizemos, vai conhecer essa peça aqui, primeiro tutorial que nós fizemos, ó. Aqui, ó. O que é essa caixa? Lembra que o nome dela é caixa? Né? É a caixa para colocar os CDs. Tá? É só o... Foi feito ontem. Ontem. Foi feito ontem essa modelagem aqui. Tá? Então assim, ó. A partir daqui, vocês vão ver que é tudo baseado em projeto, ó. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Calcular as medidas externas da caixa para guardar CDs. Calcule as medidas externas totais da caixa para guardar CD. A caixa requer uma folga que permite inserir e posicionar os estojos de CD. Adicionar uma folga de 2 cm à largura total, 1 cm de cada lado, e 1 cm na altura. A espessura da parede deve ser igual a 1 cm. Folga 2 cm, parede 1 cm. Vocês percebem que é uma abordagem projeto. Vocês estão adequando aquele modelo que nós fizemos na primeira etapa, tá? A uma condição de projeto. Ali era só um modelo. Como é paramétrico o software, você vai fazer algumas pequenas alterações dimensionais e ele já vai estar adequado.
Só que para te saber as medidas que você vai definir a largura da caixa, a altura da caixa, a profundidade, você precisa dos CDs. Então eu vou trazer os CDs, vocês vão tirar as medidas, vão criar eles e daí vão fazer o estudo da distribuição para uma quantidade que eu vou definir de CDs que ele vai ter que comportar e vocês vão adequar essa geometria para comportar a necessidade do projeto. O cliente de vocês quer essa caixa sim, foi pedido uma caixa para CD. Ok? Abordagem projeto. Tá bem? Então eu só adiantei um pouquinho, já que eu rolei aqui, tá? Eu adiantei um pouquinho para vocês saberem o que vem pela frente. Mas agora no primeiro momento a gente vai acabar ficando aqui na modelagem dessa peça, tá? Isso fica para o próximo vídeo.